Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados caixa. Hoje, somos o palco de todas as vozes. A galeria de todas as cores. A dança de todas as expressões. A oficina do aprender e ensinar. Completamos 45 anos. Com a genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando para o Brasil. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui em mais uma edição do Sempre um Papo em Brasília. Esta edição é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Caixa por meio da Lei Rouanet. E hoje a gente tem o prazer enorme de estar recebendo a Bianca Santana aqui. E o nosso papo vai falar um pouco sobre a escrita de si, né? E eu queria saber da Bianca, né, nesse primeiro momento, nessa primeira pergunta, o que você pode contar para a gente das suas experiências sobre a escrita de si? Existe algum limite, alguma coisa que impede uma pessoa de escrever sobre a sua própria história? Muito obrigada. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui. Quero agradecer muito a vocês que vieram, a quem talvez esteja assistindo online. Agradecer muito o convite. Estou muito feliz com essa conversa. E essa primeira pergunta do Matheus sobre escrita de si, ela permite falar muitas coisas. Principalmente, a gente colocar a nossa subjetividade naquilo que a gente escreve, mas também nas nossas conversas e nos nossos encontros. E eu já peço licença para dizer para vocês que eu e o Matheus somos um casal, então não há neutralidade nessa conversa. Gente, era para ser segredo. E nessa conversa sem neutralidade, né, há uma grande conexão com aquilo que algumas pessoas têm chamado de escrita de si. O Foucault publicou um ensaio, mais ou menos na década de 1980, em que ele estava estudando, como todo mundo sabe, o Foucault estudava poder, conhecimento, e como é que a gente resiste a um poder que tantas vezes nos coloca num lugar difícil e terrível, né? Quando a gente fala da biopolítica, do biopoder, da política de morte. Quando a gente pensa na população negra brasileira, na população indígena, a política do Estado é uma política de morte. E aí eu estudei, na minha tese de doutorado, a escrita de si de mulheres negras, muito baseada na obra da Sueli Carneiro, que vai entender as relações raciais do Brasil a partir da ideia de dispositivo do Foucault. Então, ela fala de dispositivo de racialidade. E, conforme ela vai mostrando para a gente a forma como o racismo opera no Brasil, ela fala também das resistências a esse racismo. E o Foucault, quando estava estudando resistência, ele foi lá nos gregos e estudou aquilo que ele chamou de técnicas de si, que, nesse contexto tão difícil, você tinha uma possibilidade de escapar desse poder totalizante pelas fissuras, pelas brechas, pelas técnicas de si. Então, escrever sobre si, escrever as próprias experiências, é um modo, para Foucault, de resistir àquilo que nos mata. E isso, que tantas vezes parece uma coisa ensimesmada, egóica,
é, nessa leitura, a partir da Sueli Carneiro e do Foucault, uma possibilidade coletiva importante. Porque, quando eu leio Carolina Maria de Jesus escrevendo Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela está praticando uma escrita de si, falando da vida dela, mas ela está falando da vida de mulheres negras num Brasil racista, na década de 1950. Quando eu leio Carolina Maria de Jesus, muito tempo depois, eu leio uma mulher negra de um jeito que eu nunca tinha lido. Ela fala sobre mim, ela fala sobre a minha mãe, ela fala sobre a minha avó, ela fala sobre nós. Mas eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, Matheus, porque eu fiquei falando sobre a escrita de si e a construção da subjetividade. E aí eu queria te devolver uma pergunta, para a gente fazer uma conversa assim. Porque você escreveu em nome dos pais, você pode explicar melhor o livro, mas você demorou 13 anos para fazer essa pesquisa e essa escrita. Você foi atrás dos torturadores e do delator do seu pai e da sua mãe. E você é um jornalista investigativo que já recebeu muitos prêmios, mas que, no jornalismo, muitas vezes, as pessoas falam que você tem que ser isento, neutro, né? Teoricamente, você não poderia procurar a história da sua família. E eu sei que você, nos Estados Unidos, teve uma experiência com aquilo que eles chamam de self-journalism, né? Em inglês, escrita de si é self-writing. Então, eu queria te perguntar sobre a sua experiência com esse jornalismo de si, ou autojornalismo, como você chama. Então, gente, a Bianca resolveu fazer isso daí, né? Fazer pergunta para mim. Então, vou ter que responder agora. Na verdade, né, é interessante essa sua fala sobre Foucault, por quê? Porque o Em Nome dos Pais foi um caminho percorrido por mim, né, antes da Lei de Acesso à Informação no Brasil, feita pela ex-presidente Dilma Rousseff, um caminho muito tortuoso. Por quê? Porque o Estado brasileiro, mesmo depois da redemocratização, nunca permitiu acesso às informações do regime militar, né? Eu tive uma dificuldade enorme para conseguir todas as informações, e o meu objetivo final, apesar de eu ter ido atrás do delator, eu fui atrás da pessoa que ficou também responsável pela minha mãe no quartel onde ela foi presa, né? Por quê? Porque ela era menor de idade, né? Menor de 21 anos naquele momento, precisava ter um responsável, que era um tenente, né? Eu fui atrás dessas pessoas, eu fui atrás das informações dos documentos, passando por uma enorme dificuldade, mas meu objetivo era, na verdade, revelar quem foram os torturadores dos meus pais. Esse era o grande objetivo meu. Por quê? Porque o Estado brasileiro, né, nunca respondeu essa questão, e nós sabemos, né, que, né, apesar da minha família ter sofrido tanta violência, né, eles foram barbaramente torturados num quartel do Exército, por agentes públicos, né? Eu sei que é uma dor enorme que meus pais carregam até o dia de hoje, né? Minha mãe estava com o irmão mais velho, Vladimir, de 19 anos, minha mãe, Miriam Leitão, e meu pai, Marcelo Neto. Então, isso, obviamente, marcou muito a história da minha família e também me marcou. Mas existem, né, brasileiros, muitos brasileiros desaparecidos, né? E muitas pessoas que foram mortas durante esse mesmo processo de tortura que meus pais sofreram. Então, eu sempre digo, né, que, por mais que meus pais tenham sido profundamente marcados, a minha família, meu irmão e eu, né, nós conseguimos reconstruir a história da nossa família de alguma forma, né? E temos aí os números oficiais do Estado brasileiro, que são falhos, na minha visão, né, que apontam 434 desaparecidos políticos, por exemplo, mas, se contar os indígenas que foram mortos na ditadura, nós vamos para... se soma mais 8.000 brasileiros, né, que não são contabilizados nem mesmo pela Comissão da Verdade. Então, o Brasil sempre lidou muito mal com essa reconstrução, com a redemocratização, e os presidentes civis que vieram após a redemocratização fizeram movimentos, mas, na minha opinião, movimentos muito tímidos na busca
da memória, da verdade e da justiça sobre o que aconteceu no regime militar. E, para responder a sua pergunta, Foucault, naquele momento, quando você diz da subjetividade, para mim era muito importante descobrir quem foram os torturadores dos meus pais. Por quê? Porque isso era importante para que eu pudesse seguir em frente. Na minha visão, na formação, né, da minha pessoa, eu tinha uma lacuna que, para mim, era que me trazia muita dor também, que é essa falta da informação, que é essa falta, né, da justiça e da memória. O que isso traz para os familiares das vítimas do regime militar no Brasil. Então, eu precisava dessa informação para que eu pudesse seguir em frente. Então, casa perfeitamente com essa fala, né, do Foucault. E eu, após a feitura do Em Nome dos Pais, eu, né, pude, pelo menos, sabendo quem foram os torturadores dos meus pais, seguir em frente, né, na busca daquilo que eu achava que era importante para minha carreira e para minha pessoa mesmo, para o Mateus ser humano, né? Mas, passando a bola para você, de volta. Eu ia emendar uma coisa, mas nossa. eu vou falar e eu te pergunto. Ou você quer perguntar? Tudo bem. Não, você manda. Porque o tema, né, da nossa conversa, quem pode contar a própria história, fiquei lembrando dessa pergunta enquanto você contava. Porque muitas pessoas podem até ter o desejo de reconstruir a própria história ou a história da própria família, mas não têm condições para isso, né? Quando a gente fala de pesquisa, de escrita, a gente fala de subjetividade, mas a gente também fala de condições materiais para isso. Se a gente pensar que, ao longo da história do Brasil, a gente teve, principalmente, homens brancos publicados, não só porque só homens brancos escrevem, mas porque o mercado editorial brasileiro sempre foi machista e racista, mais recentemente, mais pessoas negras publicadas, mais pessoas negras escreveram ao longo da história, apesar das dificuldades. Então, eu falei da Carolina Maria de Jesus, mas, em 1859, Maria Firmina dos Reis, no Maranhão, publicou um romance chamado Úrsula, que foi muito lido, muito conhecido, mas que depois foi caindo no esquecimento, né? Então, a pergunta desse nosso encontro, quem pode contar a própria história, também remete, para mim, a questões de gênero, de raça, de classe, né? E aí, porque é isso, né? As condições para escrever e para poder contar a própria história são muito desiguais. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. São muito desiguais, né, no Brasil, né? Acho que os seus livros, né, Quando Me Descobri Negra, Eu Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, eles trazem muitas informações, né, assim como Arruda e Guiné, dessa dificuldade que né, para a população negra brasileira conseguir chegar até esse lugar da escrita dentro das editoras brasileiras. Isso é um processo que nós temos vivido, né, de alguns anos para cá. Isso tem sido, né, um movimento que, de fato, tem renovado e trazido, na verdade, na minha opinião, o verdadeiro, vamos dizer assim, pela primeira vez nós estamos vivendo um movimento que traz, finalmente, uma resposta da sociedade brasileira para aquilo que nós todos vivemos. Então, são várias escritoras brasileiras negras que têm se destacado, vários escritores brasileiros negros que têm se destacado, não só na não-ficção, mas, assim, principalmente na ficção. Isso é algo que me deixa com uma alegria enorme, porque essas ficções elas passam por escritas de si que vão revelando muito da sociedade brasileira e da desigualdade e do racismo que o Brasil sempre teve, né, na sua história. Né? Acho que, né, você já escreveu um pouco sobre esse processo, né,
vamos dizer assim, falta de uma justiça de transição após a escravidão, que é o que acontece também no regime militar após a ditadura. Por quê? Porque era essa resposta de não saber quem são os torturadores ou quem assassinou Rubens Paiva ou quem participou da tortura de Vladimir Herzog, que o levou à morte, também em prédios públicos brasileiros. Isso é a falta de uma justiça de transição, né? Uma falta daquilo que seria imprescindível para que essa população pudesse, de fato, estar representada na sociedade brasileira, o que nós vimos e sabemos que não esteve nesses séculos, né? Nesse último século, e nesses últimos 2 séculos, né, que passaram. Mas aí, falando de ficção e de uma autora negra, que eu tenho profunda admiração, que é você, eu queria te perguntar, a Bianca Santana vai lançar o seu primeiro livro de ficção este ano, já entra na pré-venda, eu acho que no final de julho, início de agosto, ele começa a aparecer em festivais literários e também em livrarias, que é o Apolinária. Eu tive, obviamente, como vocês podem imaginar, o privilégio de ler o livro durante o processo, inclusive, que você estava fazendo, né? A gente teve uns momentos juntos em que você escrevia o Apolinária, e o Apolinária é esse livro lindíssimo que me emociona até ao falar dele, porque tem uma escrita de si muito poderosa ali no Apolinária, mas é isso, é uma escrita de si que também perpassa pela ficção, né? E eu queria saber de você, porque eu não escrevi, nunca consegui escrever um livro de ficção na minha vida, né? E a Bianca está lançando o seu primeiro agora, né? Eu queria que você falasse como é essa experiência da escrita de si dentro de uma ficção, porque eu acho isso de um empoderamento e de uma força que pode levar outros escritores, né, a trazerem, revelarem histórias ficcionais do nosso país. Obrigada. Tem algumas autores que trabalham com essa ideia de escrita de si do Foucault. Uma delas é a Margarete Rago, uma historiadora, professora da Unicamp, e ela também vai trazer uma outra noção cara à filosofia, que algumas pessoas falam de parrésia, outras falam parresia, mas como a busca pela verdade. E a busca da verdade, ainda que isso signifique risco. O Foucault escreve sobre isso também. Porque buscar a verdade é algo difícil, complexo, que muitas vezes o jornalismo diz fazer, mas muitas vezes o jornalismo não faz isso. Mesmo que o jornalismo diga que está buscando a verdade, a gente conhece como é produzido o jornalismo no Brasil. E determinadas verdades, elas são tão difíceis de serem perseguidas, que tem uma autora norte-americana, a Saidiya Hartman, que fala em fabulação crítica. Então, a Saidiya diz que, quando a gente vai aos arquivos buscar as histórias da população negra no Brasil, a gente tem muita dificuldade para encontrar documentos. Ela está falando dos Estados Unidos, mas dá para fazer um paralelo com o Brasil. A gente tem muita dificuldade de encontrar os documentos. Mas, mesmo quando a gente encontra os documentos, são documentos feitos por aqueles que escravizaram, por aqueles que traficaram, por aqueles que criaram a injustiça. Então, a gente sempre vai ter um viés muito demarcado. Então, você tem que fazer um trabalho de olhar para os arquivos, que é um trabalho de buscar a verdade muito escondida num documento que pretenderia revelar a verdade. E o que a Saidiya Hartman faz? Ela fala que, muitas vezes, a gente vai encontrando documentos separados, a gente vai montar um quebra-cabeça, mas ele fica cheio de lacunas, porque tem muita coisa que não tem registro. Mas ela diz que as pesquisas, elas permitem que a gente fabule, que a gente entenda mais ou menos como poderia ter sido a partir de mais pesquisa, e aí ela faz essa ideia de fabulação crítica, que não é o que eu fiz em Apolinária. Porque em Apolinária eu fiz realmente uma escolha pela ficção. Num primeiro momento, foi um livro que eu demorei 10 anos para
não foi para escrever, né, mas é isso, entre pesquisa, escrita, né, lá se vão 11 anos da primeira vez que eu abri um arquivo para começar esse livro. E eu tive momentos muito diferentes. Num primeiro momento, eu queria narrar experimentando a voz da Apolinária, minha avó. E depois eu entendi que experimentar a voz dela já não podia ser não ficção, porque eu estaria inventando a voz dela. Então, a escolha pela primeira pessoa já demarca uma não ficção, mesmo que eu tivesse memória de coisas que ela disse. Depois, eu resolvi buscar documentos. Quando eu fiz a biografia da Sueli Carneiro, e depois eu queria falar um pouco sobre isso, mas eu fui atrás da história da família Carneiro, desse sobrenome que a Sueli carrega. E eu fiquei empolgadíssima buscando documentos, e eu encontrei mais coisas do que eu imaginava que ia encontrar. E aí a minha sensação é de que eu conhecia Maria Gaivota, bisavó da Sueli, que nasceu em 1852 em Grão-Mogol, no norte de Minas, filha do Manuel Gaivota. Então, eu fiquei muito animada, achando que eu também ia encontrar os documentos sobre a minha avó Apolinária. Eu já tinha ido, em 2005, para a região de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, onde ela nasceu. Lá eu tinha encontrado uma prima da minha avó, eu tinha conversado com essa prima, então eu já tinha cadernos de pesquisa. Mas, em 2022, eu decidi ir aos cartórios. Mas, numa interpretação muito equivocada da Lei de Acesso à Informação, os cartórios e igrejas não te deixam mais pesquisar diretamente, as igrejas, principalmente, porque elas dizem que você vai ver informações de outras pessoas e que isso vai ferir a privacidade de alguém, mesmo que essa pessoa tenha nascido no começo do século XX. Isso, na minha leitura, é uma interpretação muito equivocada e que atrapalha muito as possibilidades de pesquisa. Quando eu não encontrei os documentos, eu tinha algumas escolhas a fazer, mas eu escolhi inventar. Eu escolhi pegar todas as brechas nessa história da minha avó, aquilo que eu não conseguia entender, aquilo que eu não ouvi dela, que a minha mãe não lembrava, que a prima dela não me contou e que não estava nos documentos, e inventei. Como eu sou jornalista, não dá para dizer também... Acho que ninguém inventa do nada, né? Mas, assim, falando de mim, eu não inventei com base no nada. Então, eu li muito sobre as migrações na primeira metade do século XX, do Nordeste para o Sudeste. Eu li muito sobre as relações sociais no Brasil. Então, eu fui lendo, tanto na sociologia como na história, elementos que me permitiram inventar, mas espero que com alguma verossimilhança. E, mesmo inventando, mesmo na ficção, é uma escrita sobre uma mulher negra, ribeirinha, que nasceu no Nordeste do Brasil e foi para o Sudeste, foi empregada doméstica parte da vida, criou os filhos sozinha, viveu o alcoolismo. Contar a história dessa mulher é contar uma história coletiva, é também contar uma história do Brasil que não foi suficientemente contada. E é buscar a verdade, mesmo que seja uma busca da verdade pela ficção. E aí eu acho que tem essa conexão com a escrita de Si. É uma história coletiva que busca a verdade. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que até os documentos eles foram escritos pelos brancos que escravizaram, e até nisso, na busca pelas informações, precisa ser feito um filtro enorme para que a gente possa chegar a essa verdade que se procura quando nós estamos fazendo livros de não ficção. E uma experiência que eu tive no Em Nome dos Pais é que, quando eu finalmente consegui ter acesso ao processo que meus pais responderam e que está arquivado no Superior Tribunal Militar aqui em Brasília, né, foi uma longa luta, como eu disse, não tinha lei de acesso à informação, e eles inventaram 1 milhão de coisas que eu precisava ter para que eu pudesse ter acesso a esse processo. É um processo que meus pais responderam, os amigos deles responderam, né? E lá em Vitória, no Espírito Santo, tem gente aqui de Vitória, no Espírito Santo. Então, né, eu busquei
ter acesso a esses documentos, e eu finalmente consegui ter, depois de uma luta enorme, e eu precisava que eu pensar e descobrir, por exemplo, nomes dos torturadores. Eu sabia que tinha um homem que chamava Capitão, né, Guilherme, era apenas isso, a referência que eu tinha. Eles ouviam os presos daquele período, no 38º Batalhão de Infantaria, no Espírito Santo, ouviam Capitão Guilherme, Capitão Guilherme, Capitão Guilherme, participava das torturas, o Capitão Guilherme estava lá, eles conheceram o Capitão Guilherme, ele, né, foi um dos torturadores dos meus pais, mas eu não tinha o nome dele completo, né, nem eles sabiam o nome dele completo. Por quê? Quando ele ia participar das torturas, por exemplo, não tinha nem aquele registro, Capitão Guilherme, aqui, que fica na roupa do militar. Normalmente, ele estava com roupas civis, acompanhado de outros 2 torturadores, né? Paulo Malhães, que é um torturador que participou da Casa da Morte, em Petrópolis, e Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, que eu estive frente a frente com ele, no Em Nome dos Pais, eu conto como foi essa entrevista, e ele mora bem numa casa, né, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Está tendo um final de vida em paz lá, sem responder por nenhum dos crimes cometidos, que são crimes imprescritíveis, é preciso registrar. Mas, por exemplo, o nome do Capitão Guilherme eu descubro pensando em determinado momento, tinha um ofício do chefe da área de inteligência do quartel, do chefe do S2, que é conhecido, e ele assinava um pedido de informações para um quartel no Rio de Janeiro. E estava lá, Pedro Guilherme Ramos. Foi quando eu consegui chegar ao nome do Capitão Guilherme, e esse Pedro Guilherme Ramos eu fui depois, né, consegui a foto deles, apresentei para todos aqueles presos, não eram só meus pais, eram 30 pessoas, e eu acho que a gente gostaria que depois que você falasse também um pouco da importância da escrita de si no coletivo, né? Sei que você já falou um pouquinho aqui quando você estava falando de Apolinário, mas acho que você pode aprofundar. Mas eu acho que isso se conecta, né, com o Em Nome dos Pais, né, de uma forma muito clara, porque quem estavam fazendo esses documentos eram os militares, né, e eu precisava, na verdade, ir filtrando aquelas informações que tinham muitas mentiras contadas pela ditadura, estão registradas nesses documentos oficiais, né, do regime. E daí eu retorno para você com uma pergunta para mim, que eu acho que a pergunta que eu gostaria de fazer para você, que eu tenho curiosidade, que é o que a investigação para escrever o Quando Me Descobri Negra, de que forma a investigação do Quando Me Descobri Negra te ajudou na hora que você foi escrever o Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro, né? Eu gostaria que você falasse para a gente, porque eu sei que, nas duas, você teve um processo de investigação, e são livros anteriores a essa primeira ficção apolinária que você vai publicar. Tá bom. Tem uma sagacidade na sua leitura dos documentos, porque, imagina, o regime militar não ia escrever num documento esse depoimento foi conseguido à base de tortura e o torturador é fulano, né? Então tem uma inteligência para encontrar informação nos documentos que eu acho importante e muito admirável, e que eu precisei experimentar para achar dados sobre a família Carneiro na construção da biografia da Sueli. O Quando Me Descobri Negra, que é o meu primeiro livro, a primeira edição dele é de 2015. Ele é um livro que tem uma série de relatos curtinhos, então vocês podem ver, ele é um livro pequeno, de poucas páginas, e tem essa escolha por histórias curtas, divididas em 3 partes, né? O livro, a primeira parte é o que eu vivi, a segunda parte é o que eu ouvi, e aí sim eu entrevisto uma série de pessoas. E a terceira parte eu chamo de O que eu pari, que já é uma tentativa de ficção, mas ainda assim muito, muito baseada ainda no que eu vivi e no que eu tinha ouvido. E essa pesquisa do Quando Me Descobri Negra, ela foi me revelando como as histórias que eu percebia como muito individuais, elas eram de fato coletivas. Então, eu tive uma experiência. Nessa época, eu fazia parte de um coletivo feminista em São Paulo chamado Casa de Lua, e a gente organizava um círculo de mulheres negras. E aí, quando eu li um trecho do Quando Me Descobri Negra,
E aí era um trecho que mencionava que eu tinha crescido numa Coab, um conjunto habitacional, né, criado pelo Estado. Alguém da mesma roda falou: nossa, eu também, e outra, eu também. E a gente foi percebendo o quanto, para muitas daquelas mulheres negras da mesma geração que a minha, o acesso a uma escolarização de qualidade tinha sido possível porque a família não pagava aluguel. E isso só tinha sido possível porque teve política pública de habitação. E aí fica muito evidente como uma trajetória que é individual, ela é também coletiva. Nesse livro, no Quando Eu Me Descobri Negra, isso também vai aparecer depois no Apolinária de outro jeito, eu menciono que a minha avó foi empregada doméstica, depois a minha mãe, ela foi babá aos 5 anos de idade, foi empregada doméstica depois. Mas a minha mãe rompe com esse ciclo porque ela acessa a universidade, ela presta um concurso público. E ela vai trabalhar na Secretaria Estadual da Saúde. Nesse mesmo período, na década de 1970, a Sueli Carneiro, que anos depois eu vou escrever a biografia, faz um concurso no mesmo período e vai trabalhar na Secretaria Estadual da Fazenda. E aí percebe, tem um monte de estudo sociológico hoje que mostra a possibilidade de ascensão para mulheres negras dessa geração era o concurso público. Por quê? Porque o emprego no mercado exigia boa aparência. A Lélia Gonzalez escreveu sobre a boa aparência, a Sueli Carneiro escreveu sobre a boa aparência. O que era a boa aparência? Era o anúncio de jornal dizendo: não é uma vaga para pessoas negras, é uma vaga para uma pessoa branca. E aí a Sueli vai me contando, né, na pesquisa do Continuo Preta, das impossibilidades de acessar o mercado de trabalho. Porque, na fase da prova, ela ia super bem e tirava uma nota alta. Mas, na fase da entrevista, que era subjetiva, ela sempre tirava uma nota muito baixa, porque ela era uma mulher preta. E alguém que era branco, mas que tinha uma nota inferior à dela na prova, ficava com a vaga. Então, para as mulheres negras dessa geração, a mínima possibilidade de mobilidade social aconteceu a partir do concurso público. E eu fui entendendo isso na pesquisa para o Quando Eu Me Descobri Negra, depois lendo mais teoria, mais autoras e autores negros, e isso acho que se consolidou para a escrita da biografia da Sueli Carneiro. Para fechar essa resposta, né, lidando já com essa dimensão individual e coletiva que você tinha perguntado antes, quando, na verdade, assim, eu não propus para a Sueli escrever uma biografia dela e nem ela me pediu. Foi um monte de acontecimento que levou para esse lugar. Mas, quando a gente teve essa conversa, e aí, vai ter biografia ou não vai? Ela me perguntou: você quer escrever? Ela aceitou, mas ela tinha uma resistência que era: a minha história não é assim tão importante. Por que contar a minha história pode interessar para alguém? O que interessa é a dimensão coletiva da luta por direitos no Brasil. É a luta contra o racismo, é a luta contra o machismo. Foi a isso que eu dediquei a minha vida. Então, não é a minha história que importa. O que importa é a luta. E eu tive muitas conversas com a Sueli sobre, primeiro, essa luta não está registrada de um jeito que todo mundo tem acesso. Então, o tempo todo, você chega numa reunião de movimento de mulheres negras, movimento feminista, movimento negro, os jovens sempre acham que eles estão inventando alguma coisa. Por quê? Porque eles não sabem o que aconteceu antes. Vão saber como, se não estavam lá. Então, sim, essa luta tem que estar registrada de algum jeito. Segundo, talvez mais pessoas conheçam essa luta se elas forem atrás da história de uma pessoa. Então, assim, a sua história de vida, eu falava para a Sueli, ela pode contar essa história que é coletiva, porque tem um monte de dimensão coletiva nessa história. Então, a biografia da Sueli Carneiro só interessava para ela, assim como só interessa para mim, se a gente conecta essa dimensão individual a uma dimensão coletiva. Isso. E, para o Em Nome dos Pais, como você me fez essa pergunta, no momento em que você estava falando sobre as pessoas presas também com seus pais, eu imagino que, além de descobrir
os torturadores e o delator dos dois, você também soube de um grupo maior do Espírito Santo e que aponta caminhos para se mais pessoas quiserem fazer as mesmas buscas no Brasil. Você também vê essa dimensão coletiva no Em Nome dos Pais? Vejo muito. Sempre, né, falei desde a publicação do livro que, na verdade, eu parto da história da minha família, mas para tentar contar a história de um período triste da história do Brasil, que foram esses 21 anos de ditadura militar, entre 1964 e 1985. Então, a gente tem, né, o livro ele vai contando tudo o que estava acontecendo e também vai trazendo muitas informações. Por quê? Porque tem coisas específicas da queda, né, e da prisão dos meus pais, né, e que se conecta a essas 30 pessoas que estavam lá e que foram levando um efeito dominó para a queda do Partido Comunista do Brasil, né, não só no Espírito Santo, mas, né, a direção nacional do Partido Comunista do Brasil. Meus pais, eles eram militantes do Partido Comunista do Brasil. E eles foram delatados, né, por um homem que era vamos dizer, o chefe deles, né, lá no Espírito Santo, que era um operário, né, um homem, um líder operário que tinha se transformado, né, no líder do Partido Comunista do Brasil e que tinha levado vários estudantes, incluindo o meu pai, que era um líder estudantil importante naquele momento no Espírito Santo, e depois minha mãe, eles foram levando pessoas ao Partido Comunista do Brasil e, né, ele acaba depois. Eu fiz a entrevista com ele, meus pais e todos aqueles colegas desse delator, que é o Fuedes dos Santos, dizem que ele não foi torturado, porque chegaram lá no quartel, ele estava bem, estava vestido, banho tomado, barba feita, mas quando eu encontrei, ele se escondeu 40 anos. Quando eu consegui encontrá-lo, e foi uma luta enorme, né, eu descobri, porque ele fez uma dívida para comprar uma geladeira, né, e eu conto tudo isso no livro. Eu descobri onde ele morava, depois fui apontado para um sítio onde ele basicamente se escondia mesmo. Eu consegui entrevistá-lo nesse sítio, e lá ele confirmou, ele teve uma coragem enorme de dizer que foi ele mesmo, que ele carregava uma culpa enorme por ter entregue meus pais. Ele não sabia que minha mãe estava grávida, mas ele carregava uma culpa enorme também. Por quê? Porque ele levou a queda de Lincoln Cordeiro Oeste, que era um importante membro do Partido Comunista do Brasil e da luta pela democracia no país. Era um homem que acabou ele entregando o encontro que ele teria, o Fuedes, em ter um encontro com ele, em dezembro, né, no dia 20 de dezembro de 1972, e os militares e a Polícia Federal pegaram ele nesse lugar. Ele foi barbaramente torturado, e a ditadura inventou no jornal, eu achei esse jornal, que ele tinha tentado fugir, por isso foi morto. Mas, na verdade, ele foi torturado e assassinado dentro de um quartel militar. Então, o Fuedes dos Santos faz essa entrega o Lincoln Cordeiro Oeste, que chegou a ser deputado federal. Ele foi deputado federal e cassado no ato institucional número 1. Né, ele é um daqueles que foi cassado. Dos 100 parlamentares, se eu não estou enganado, que foram cassados no ato institucional número 1, né, logo no início do regime. Né, e depois cai Carlos Daniele também, por conta da delação do Fuedes. Então, eu parto dessa história dos meus pais, mas, na verdade, eu vou contando essa parte da história do Brasil. O Carlos Daniele e o Lincoln Cordeiro Oeste, nesse momento, eles eram a ponte entre a guerrilha urbana contra a ditadura e a guerrilha rural, né, que se materializou na guerrilha do Araguaia. E, por isso, a guerrilha do Araguaia acaba isolada, por conta da queda de Carlos Daniele e Lincoln Cordeiro Oeste. E aí começa o martírio da guerrilha do Araguaia, que leva à morte de mais de 60 brasileiros sob tortura e assassinados também em confrontos com os militares. Né? Então, é isso. Na verdade, o Em Nome dos Pais também tem, sim, esse interesse coletivo, e eu entrego com todas essas informações que vão sendo reveladas na minha investigação. Né? Mas eu não sei se eu posso, como mediador, acho que sim, né?
mudar o rumo da prosa um pouquinho para falar um pouco sobre uma coisa que eu acho muito importante nos seus livros. Você também é uma autora de livros infantis. E você lançou recentemente um livro chamado Quem Limpa, que está também muito lindo e traz se revela de uma forma muito poderosa sobre um problema que vem se arrastando no Brasil ao longo dos anos e que tem muito a ver com o racismo, né? E essa experiência no lugar da mulher negra, né? Que você expõe no Quando Me Descobri Negra e no Continuo Preta, mas também no Quem Limpa. E eu queria que você falasse um pouco sobre como os livros infantis também se conectam com essa escrita de si. Quando eu terminei o Quem Limpa e li para os meus 3 filhos, que já são adolescentes, não são mais crianças, eles falaram: ninguém vai querer ler esse livro. Que livro chato, é óbvio que ninguém vai gostar. A Cecília, minha filha, falou: daqueles livros que a mãe leva para casa e a criança não quer ler. Que chato, né? E é curioso, porque outro dia eu recebi uma mensagem da Carol Torres, uma amiga que dá aula para crianças de 4 anos de idade. Ela não sabia dessa história da minha filha. Ela falou: Bianca, a meninada de 4 anos amou o livro. Eles ficam pedindo para ler todo dia. Eu: tá vendo, Cecília? Não é verdade que nenhuma criança quer saber. Por quê? Porque tem um tom no livro, e aí isso também foi uma discussão com as minhas editoras, né, da Companhia das Letrinhas, do quanto cabia ironia para uma escrita de livro infantil. E eu defendi que cabe ironia. Está aqui a Alessandra Rosqui, que é premiada, autora maravilhosa de livros para as infâncias, que concordou, porque, de fato, cabe ironia para as crianças. E aí o tom do livro é assim: num país muito, muito distante, ou as casas ficavam uma bagunça imensa, ou tudo ficava pronto magicamente. E aí a Ana Cardoso, que é a ilustradora do livro, maravilhosa, a gente foi, né, construindo página a página, e aí, onde estava tudo uma bagunça, uma confusão, ela detalha, né, nos desenhos que confusão era essa. E depois, nas páginas do Tudo Ficava Limpo Magicamente, tem lá 2 crianças jogando videogame e uma mulher negra no fundo limpando. Tem uma criança fazendo alguma coisa aqui e uma mulher na pia, né? E aí, assim, o mágico que está na palavra escrita, dá para ver na ilustração que não tem magia nenhuma, que tem uma pessoa fazendo aquele trabalho e que é um trabalho invisibilizado, que muitas vezes parece que é magia, mas de magia não tem coisa nenhuma, né? E aí o livro continua na ironia. Nesse lugar distante, não era como aqui, que todo mundo divide, que cada pessoa faz um pouco. E aí tem lá um homem cuidando do cabelo de uma idosa, tem lá um bebezinho guardando os próprios brinquedos, tem as crianças organizadas, né, junto com a mãe e o pai, lavando. Então, assim, não era como aqui, que todo mundo divide o trabalho doméstico, a casa fica legal, mesmo que tenha alguma baguncinha, não tem problema, não precisa ser perfeito, mas não fica pesado para ninguém, né? Então, o livro é isso. Tem ali uma ironia, tem uma brincadeira, né, entre a palavra e a imagem, mas que permite esse questionamento de quem é que faz esse trabalho para que a vida seja possível. E o curioso é que esse tema, né, do trabalho doméstico é um tema muito caro para o feminismo, para os estudos de gênero. Muitas vezes a gente chama, né, de trabalho de reprodução da vida, mas não tinha um livro infantil sobre isso. E eu não tinha me dado conta de que não tinha um livro infantil sobre isso. E aí eu recebi uma mensagem do Magno Farias ou Freitas, minha cabeça está um horror, mas o Magno, que é um mega especialista também em literatura infantil, conhece muito do que é publicado no Brasil, e o Magno Farias me falou: Bianca, como até hoje não tinha um livro infantil sobre esse tema? Isso mostra como o nosso buraco é muito mais embaixo, porque é tão invisível que não é tema. A gente tem livro infantil sobre tudo, várias versões, de vários jeitos, traduções e nacionais. Mas, para um tema do cotidiano,
que estrutura de forma tão profunda as nossas desigualdades, a gente nem fala sobre isso com as crianças. E aí, conectando, né, com o que você falou sobre o que está escrito no Arruda Guiné e nesses livros que estão aqui, a Lélia Gonzalez tem um texto importante em que ela fala que, depois da abolição, você não tem política reparatória nenhuma para a população negra, então não tem acesso à terra, não tem escola, não tem trabalho, mas as mulheres negras têm uma fonte de renda possível, que é o emprego doméstico. Tem um período recente no Brasil, até a década de 1990, o que significa ontem, que mais de 90% das mulheres negras que tinham algum trabalho, esse trabalho era ser empregada doméstica. Então, por muitas décadas, era o único trabalho possível para mulheres negras no Brasil, sendo que os homens negros não tinham nem este trabalho possível. Quando a gente naturaliza que, no Brasil, vai ter uma mulher pobre dentro da casa de classe média, e quase sempre essa mulher pobre é uma mulher negra, fazendo esse trabalho doméstico, a gente também não discute profundamente relações de gênero. Então, o que aconteceu na Europa, no norte do mundo, de revolução sexual e de divisão do trabalho de reprodução da vida, então, calma aí, os homens também têm que fazer. Aqui no Brasil, não precisou fazer essa divisão, porque não precisa nem a mulher branca fazer, nem o homem branco fazer. É só trazer uma mulher negra pagando mal o que ela faz. Então, é muito estruturante do quanto o Brasil é desigual. Sim, e os dados, né, mostram, né, que a maior parcela da população brasileira é formada por mulheres negras, né, e elas são a que recebem o salário mais baixo até o dia de hoje, né, e isso mostra justamente essa frase que você falou, que o buraco é muito mais profundo do que todos nós, que, inclusive, tratamos desses temas, né. Eu sou colunista, inclusive, eu estava desabafando esses dias com o meu padrasto, Sérgio Abrantes, tanto que o jornalismo diário, né, eu tenho uma coluna diária que eu tenho que publicar várias notas por dia e colunas de opinião, e o quanto que o jornalismo diário me afasta da literatura naquilo que eu tenho de desejo de escrever, né? Eu tenho outros projetos. Mas eu queria, Bianca, que você falasse um pouco, e eu acho que respondesse uma questão antes de eu abrir para o público, e você nem precisa devolver a pergunta para mim, que eu já vou dizer. Mas eu estou aqui para isso. Aí, eu queria te perguntar, já deixando aqui o que eu penso, né, sobre essa pergunta, que é o que você recomenda para quem quer contar a própria história. Isso eu acho que é importante, por quê? Porque, quando eu fui escrever Em Nome dos Pais, e durou 13 anos, eu estava falando isso aqui no início, durou 13 anos porque o Estado me impediu, não foi porque eu quis, né? Eu tive uma dificuldade enorme, né? E, além disso, eu tive colegas jornalistas, não o Rodrigo Rangel, que está aqui, mas outros colegas jornalistas, que foram chefes, inclusive, de nós dois, nas redações, que falavam, olha, Matheus, você não pode escrever esse livro. Entendeu? Você está envolvido emocionalmente. O jornalista ele tem que ter uma isenção e um distanciamento da notícia, né? E eu fui para os Estados Unidos, tive acesso a esse conceito, que é um conceito que estava nascendo lá, quando se fala em self-journalism, né, essa tradução de autojornalismo. Lá tinha um conceito que nasce com uma mulher negra que foi estuprada e resolveu seguir com essa gravidez, né? E ela seguiu com a gravidez, teve o filho e depois contou a história de todos os sentimentos que ela teve na primeira pessoa, numa grande reportagem que teve um destaque enorme na imprensa americana. E eles chamaram de uma virada de conceito em relação ao jornalismo, porque ela era uma jornalista, uma mulher que estava contando a sua própria história na primeira pessoa e com totalmente envolvida naquilo que ela estava escrevendo. E eu tive essa experiência também no Em Nome dos Pais, porque é óbvio que, né, a minha ligação e o amor que eu sinto pelos meus pais e pelo meu irmão mais velho, né, nesse processo todo, ele se revelava de várias formas, inclusive com muita dor. Eu diria que o
que mais foi importante para a escrita de Si, no Em Nome dos Pais, para mim, foi a perseverança. Por quê? Porque o Estado ficava sempre me dificultando a ter acesso às informações. Mas eu queria que você falasse o que você recomenda, né, sobre para a escrita de Si, para as pessoas falarem da escrita de Si e exporem a importância em relação à coletividade. Escrita de Si não é postagem de rede social que as pessoas se autoelogiam, né? Escrita de Si não é autopromoção, não é falar das coisas maravilhosas que você é capaz de realizar, mas é buscar a verdade sobre si, numa investigação profunda, dolorosa e permeada de contradições. E isso me parece, muitas vezes, uma busca da verdade mais profunda do que faz o próprio jornalismo, né? Porque, nesse mito da isenção, da distância, da imparcialidade, a gente vê absurdos sendo feitos. Quando se, de fato, numa escrita de Si implicada com essa busca de verdade, tem muito mais possibilidade de acessar o complexo e o contraditório, e você é muito transparente com quem lê. Então, quem pega o Em Nome dos Pais para ler sabe que o Matheus Leitão é filho da Miriam Leitão e do Marcelo Neto. Sabe que ele tem um envolvimento emocional tremendo com os dois e com o Vladimir, que estava na barriga da mãe. Você não está escondendo isso das pessoas, você está explicitando que esse é o seu ponto de partida. Isso não diminui nem a investigação, nem aquilo que você escreve. Pelo contrário, na minha visão, isso engrandece o seu texto. E, para quem quer pesquisar a própria história, pesquisar a história da própria família, escrever a própria história, eu recomendo essa busca da verdade. Mesmo que verdade seja algo tão subjetivo e inalcançável. Então, a gente não vai chegar a uma verdade, mas a gente buscar essa verdade, lidando mesmo com aquilo que não dá orgulho, é algo muito importante que a gente pode entregar, né, para a gente, mas que a gente pode também entregar para a coletividade. É muito comum, quando as pessoas têm desejo de escrever sobre a própria experiência ou sobre a própria família, que as pessoas se perguntem, mas, puxa, será mesmo que vale a pena? Eu não tenho uma história grandiosa. Minha história não é tão importante, a história da minha família não é tão importante assim. E talvez esteja aí a importância de contar essa história. Porque, se você tem a sensação de que essa história não é importante, possivelmente é porque você não leu histórias de pessoas da mesma classe, da mesma raça, do mesmo gênero. E aí está a importância de contar. Pensa quantos livros a gente já leu, escritos por homens brancos de São Paulo, que falam sobre escritores. É o que o mercado editorial brasileiro mais publicou até hoje. E eu adoro alguns desses livros. Está tudo bem, não tem problema. Legal que eles foram publicados. Mas a gente pode ter muito mais escritos publicados. E essa escrita de Si pode ser muito interessante para a gente ter uma visão mais completa do que é o Brasil. Porque a gente conhece um Brasil narrado em partes. Para alguém que perdeu um familiar na ditadura militar, ou para alguém que vive e revive os traumas da ditadura, seja descendente de quem sobreviveu, seja quem testemunhou esse período e está aqui para contar, o seu livro ele é um grande estímulo, me parece, Matheus, para que mais pessoas possam ir atrás dessa história e contar essa história. Como é que um país que prendeu, torturou e matou tanta gente tem tão poucos registros? Como é que essa história está tão pouco contada? Então, a gente precisa pesquisar, a gente precisa escrever, e, ainda assim, vai ser pouco. Então, minha dica é, se não parecer importante, talvez aí esteja a importância, vai assim mesmo. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Eu também fui com medo, provavelmente você foi com medo também, e é com medo que a gente continua. E busca a verdade, mesmo sabendo que a verdade é inalcançável, essa busca pela verdade ela é muito importante. E você quis se livrar das minhas perguntas, mas eu vou fazer uma última pergunta para você, antes da gente abrir para as pessoas. Você é filho de jornalistas muito reconhecidos, muito respeitados
Marcelo Neto e Miriam Leitão, e a sua mãe é uma mulher famosa. Isso te ajudou ou te atrapalhou? Me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito porque muitas vezes, né, as pessoas, né, quando percebiam que eu estava falando dela, travavam, né, em alguns momentos, né, ou fugiam. Militares que tinham participado da tortura e se tocaram que, na verdade, aquela menina de 19 anos, grávida, que eles tinham torturado, porque minha mãe, ela deu ciência aos seus torturadores de que ela estava grávida. E a resposta foi: isso não ameniza a sua situação aqui. Essa era a resposta dos militares brasileiros num quartel do Exército durante a ditadura, né? E a tortura prosseguiu, mesmo ela estando grávida, mesmo ela informando que estava grávida, aos 19 anos de idade. Hoje, eu tenho uma filha, Mariana, que tem 19 anos, e eu, no livro, a Bianca, inclusive, outro dia, me chamou a atenção para isso, numa escrita minha, que no livro eu falo que, em 2025, minha filha, né, eu falando do passado, né, para esse futuro de hoje, que minha filha teria 19 anos em 2025. E eu fico, muitas vezes, hoje, olhando para ela dentro de casa, né, pensando, meu Deus, mas quão jovem ela é, né, quão frágil ela é, né, fisicamente. Aquela situação dela não impediu a barbaridade da ditadura, porque se fala que as ditaduras na Argentina e no Chile foram ditaduras muito mais violentas, mas isso é uma mentira também contada pela ditadura brasileira. É uma fake news. E pela imprensa. E pela imprensa, que reproduziu as mentiras da ditadura durante muitos anos, né? Então, eu acho que essa é a resposta que eu tenho para dar, porque atrapalhou muito, porque eles perceberam, olha, bom, então aquela menina era militão mesmo. Muita gente até falou que já tinha percebido, né? Então, nessas entrevistas com vários militares, porque eu fiz entrevista não só com os torturadores, eu fiz entrevista com pessoas que participaram do inquérito policial militar que meus pais, né, responderam naquele período. Mas eu queria abrir para perguntas do público agora, né, para a Bianca Santana. E aí eu queria saber quem quer fazer pergunta para ela, que a gente não tem muito mais tempo. Para mim ou para o Matheus? Mas eu queria perguntar para a Bianca, a escrita em si, em que ela converge ou diverge da escrevivência cunhada pela nossa Conceição Evaristo? Porque as duas linguagens buscam a verdade e se aproximam do coletivo, né? Sim, muito obrigada. Como é seu nome? Elisa. Elisa. Muito obrigada, Elisa. A gente responde de uma vez? Elisa, é simples responder essa pergunta. A escrevivência, para a Conceição Evaristo, é a escrita de mulheres negras. E, uma vez, eu estava numa mesa como essa, num festival literário em Iguape, lá em São Paulo, e eu estava muito empolgada. Eu amo a noção de escrevivência, estudei bastante também, mas aí, na minha empolgação, eu fiz uma pergunta para a Conceição, assim, essa escrevivência que todo mundo produz. Ela falou, Bianca, você entendeu errado. A escrevivência, na forma como eu trabalho, é a escrita de mulheres negras sobre as próprias vivências, é a escrita a partir do próprio corpo. Então, tem um artigo muito bonito dela, de 2005, que ela fala que, ao longo da literatura brasileira, você tem homens brancos usando a pena para contar dessa mulher negra que é objeto da literatura. E que a escrevivência é quando essa mulher, a partir do próprio corpo, se apropria da pena para escrever a própria história nos próprios termos. Então, eu posso cometer a ousadia de dizer que a escrevivência é a escrita de si de mulheres negras. Mas a Conceição Evaristo detesta a escrita de si, porque ela fala que isso é uma coisa de autor branco, europeu, egóico, e ela acha meio chato ficar trabalhando com Foucault. Mas eu trabalho com a escrita de si, o Foucault e a Sueli Carneiro, mas eu também amo a escrevivência da Conceição Evaristo. Obrigada. Ai, Bianca, Matheus, agradeço, né? Mas principalmente a Bianca, assim, porque
Também não sabia essa diferença da escrevivência. E a minha pergunta tem um pouco a ver, eu venho de uma pesquisa de gênero e ciência, né, do conhecimento situado, em que a gente acredita também que a produção da ciência nunca é neutra. E aí, assim, eu tenho acompanhado muitas mulheres jovens, né, na literatura brasileira, e assim algumas, quando dão uma entrevista, e aí eu posso estar fazendo alguma confusão, mas que perguntam: mas você considera que você tem uma escrita feminina, feminista, enfim? E, claro, tem uma diferença, mas esse feminino no plural, e elas respondem que não, né? Elas vão para esse campo do universal. Você acredita numa literatura que não tenha uma marca, um autor que, quando escreve, é esse autor universal, ou o autor sempre carrega o seu lugar de fala? Essa é uma pergunta. A outra não tem muito a ver com isso, e aí, se o Matheus também quiser responder, é a dificuldade de publicar, né? Eu gosto de escrever, enfim, mas como que a gente chega na editora? Enfim, é um caminho tortuoso, você às vezes não recebe nem... Aliás, a maioria das vezes você não recebe nenhuma resposta, né? Então, é um pouco isso também. Obrigada. Como é seu nome? Betina. Betina, muito obrigada. Primeiro, essa universalidade, ela é inventada na Europa do Renascimento, que também inventa essa ciência neutra, e essa neutralidade ela cria as condições para chegar no continente africano, sequestrar pessoas para serem vendidas como escravizadas, invadir as Américas, matar o máximo de pessoas possível para trazer aquilo que é valor universal do ser humano, né? E isso foi chamado de Renascimento ou Época das Luzes. Se a gente pensar como essa falsa ideia de universalidade carrega violência, a gente não ia querer se aproximar delas. Então, dessa ideia, né? Então, eu imagino que muitas dessas autoras, principalmente autoras jovens, elas têm uma necessidade de afirmar que a literatura delas é equivalente à literatura dos homens, das pessoas brancas, dos europeus, mas nessa equivalência, se elas desconsideram o que tem a universalidade, elas reforçam um discurso, na minha leitura, que as coloca numa posição de inferioridade. Então, se a gente quer falar de universal, eu acho que a gente precisa ir para o universal do Milton Santos, que é o universal nas diferenças. Só dá para falar de universalidade se eu considero qualquer experiência de qualquer pessoa como universal. Então, eu vou olhar para a experiência dos Baniwa como uma experiência de universalidade. Eu vou olhar para a experiência do povo Quechua, andino, como uma experiência universal. Aí, tudo bem olhar para a história da Itália como uma história universal, olhar para a filosofia grega como universal, se a filosofia iorubá for universal também. Porque tudo que é humano me interessa, não tem problema. Mas, se isso for universalidade, se o universal for construído a partir de hierarquia, daquilo que é superior, ele não me interessa. Então, se essas autoras acham que uma literatura feminista é menor, que uma literatura feminina é menor, não me interessa. Ou eu falo sobre literatura, sabendo que quem produz literatura feminista produz literatura negra, literatura afro, chame como quiser, é literatura. Então, muitas vezes, a gente vai se apropriar dessa classificação para dizer que a gente também existe, mas sabendo também que é universal. Não sei se eu te respondi a primeira, Betina. A segunda, sobre publicação, vou passar também para o Matheus, mas, de fato, o mercado editorial brasileiro, por mais que hoje ele seja mais aberto, mais plural, mais diverso, ele ainda é um mercado editorial fechado, porque as editoras pequenas elas têm pouco capital de giro, elas têm pouca condição de imprimir, principalmente, porque o papel é caro, muito caro, distribuição é muito cara, e as editoras pequenas elas têm pouca condição de publicar mais pessoas. E as grandes editoras gostam de publicar aquilo que, na lógica comercial, tem mais chance de vender. Então, se elas fazem ali uma conta de que aquilo não é muito vendável, elas não publicam. Mesmo que, muitas vezes, a gente ouça esse discurso que é pelo conhecimento, pela literatura, a gente sabe que não é exatamente assim, e não é exatamente assim para todo mundo, principalmente. A boa notícia é que tem crescido as possibilidades de autopublicação.
E muitas pessoas que depois são republicadas por grandes editoras, elas conseguem ser lidas por muita gente se autopublicando. E aí dá para autopublicar e-book. Hoje tem mais possibilidades de impressão sob demanda, de menos exemplares de livro. Então, mesmo que isso custe para a autora ou para o autor, é uma possibilidade que antes não existia. E tem os coletivos, né? Aqui em Brasília, possivelmente, tem Leia Mulheres, como tem em vários lugares do Brasil. Elas escrevem. Em São Paulo, tem Quilomboje, que, desde 1978, publica os Cadernos Negros. Imagina, 1978, pessoas negras com pouca condição econômica criam uma publicação e, a cada 2 meses, ou poema ou conto. Muitas autoras e autores negros que a gente conhece hoje, inclusive Conceição Evaristo, publicaram pela primeira vez nos Cadernos Negros. Então, assim, buscar os coletivos e a autopublicação me parece um bom caminho. Você também, Cadernos Negros. 45. Pronto, a gente pode buscar Cadernos Negros 45. Obrigada. Essa relação com as editoras, em alguns momentos, fica difícil, né? Eu tive boas experiências e experiências ruins, né? Então, acho que eu vou contar rapidamente como foi o Em Nome dos Pais. O que eu fiz? Eu publiquei uma reportagem num site de jornalismo independente que contava um trechinho dessa história do livro. Quando saiu, eu não imaginava a repercussão que teria, mesmo envolvendo pessoas como a minha mãe, que tinha uma projeção nacional e tem uma projeção nacional, né? Mas teve uma repercussão enorme. Nesse caso, abriu-se a porta de uma editora. A editora me procurou. São 2 editoras que me procuraram, perguntando se eu estava escrevendo mais coisas sobre essa história. Foi quando eu disse. E a editora que fez a melhor proposta, eu segui com ela. Hoje eu estou, na verdade, sem editora. Eu tenho um livro que teve, vamos dizer assim, uma trajetória importante, porque vendeu muitos livros, né? São muitos exemplares vendidos desse livro. Ele virou documentário na HBO, virou uma peça de teatro em Minas Gerais. Bruno Barreto está fazendo um filme, comprou os direitos, e ainda assim eu estou sem editora. Imagina, é um livro que está indo para as telas dos cinemas, e eu estou sem editora neste momento. Estou procurando uma editora para republicá-lo, para, quando o filme sair, ele estar de volta na praça, ou até antes disso. Mas estou passando dificuldade. Então, é muito difícil, no Brasil, se publicar, mesmo num caso, vamos dizer assim, de sucesso, como foi o Em Nome dos Pais, né? E eu queria abrir para mais uma pergunta, porque a gente está chegando no finalzinho aqui mesmo. Mas aí, quando a gente encerrar, a gente, assim, na hora que a gente estiver descendo, a gente pode ir conversando. Boa noite. E eu te ouvi falar da tua avó, aquilo também me emociona muito. Escutando, a gente está falando muito na perspectiva da escrita, e eu não posso contribuir como escritora, mas eu acho que a leitura também é um ato político. Então, na condição de leitora, eu estou tentando ler, né? Eu li já os teus livros, e puxou um fio que eu comecei a ler outras escritoras. Eu li a tese de doutorado da Sueli Carneiro, eu li a Lélia Gonzalez, eu já tinha lido todos da Conceição Evaristo, já tinha lido Maria Firmina, né? Eu sou uma leitora e eu tento politicamente ler esses caminhos, assim. Mas a minha pergunta é, desse lado de cá, né, de leitores, como que a gente faz para apoiar esse movimento? Porque eu participo de outros coletivos de leitura aqui em Brasília. Eu acho que Brasília, o pessoal eu acho que esse auditório tinha que estar cheio, lotado, e acho que tinha que ter fila para te ouvir falar. Mas como que a gente sensibiliza as pessoas, né? Por que as pessoas não estão aqui? Por que as pessoas não estão lendo? Tem a dificuldade de publicar, mas, uma vez que já está publicado, como que a gente toca outras pessoas para ler? E aí, acho que foi no final do ano passado, saiu alguma coisa na mídia, e daí, enfim, depois que eu comecei a te ouvir, acho que o algoritmo me colocou no teu circuito, daí eu te escuto com a Lília Schwartz, daí eu te escuto em todos os lugares. Mas até eu entrar nesse circuito, como que a gente traz mais pessoas para entrar? Porque daí, no ano passado, saiu essa reportagem sobre violência obstétrica, como a diferença das mulheres negras são tratadas. Nossa, isso dá um dor de coração, né?
em situação de, né, no parto, que violência que elas sofrem, qual a diferença. E daí uma militante, não sei como se fala assim, eu estou num grupo de leitoras e ela está lá com muitas pessoas. E aí alguém falou alguma coisa bem atravessada e ela falou assim: eu não tenho paciência com vocês. Vocês primeiro leiam essa lista de 7 livros e, se vocês não entenderem nada dessa lista, depois vocês me perguntem. E aí estava lá, Lélia Gonzalez, O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Assim, eu tenho vontade de sair na rua e falar assim: você já leu isso aqui? Você poderia ler esse livro aqui hoje? Sabe? Então, como que a gente faz para as pessoas entrarem nesse algoritmo, nesse circuito do lado de cá? Assim, vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas como que a gente pode ajudar, sei lá, de fazer essas fissuras e trazer mais pessoas para ler o que você escreve, o que a Sueli escreve, o que todas precisamos ler. Muito obrigada. Eu sou uma pessoa do copo meio cheio. Então, eu estou super feliz que vocês estejam aqui e a gente está tendo essa conversa. E eu estou super feliz que mais autoras e autores negros estejam sendo publicados, porque já foi muito pior na história do Brasil. Como eu tento fazer, eu, leitora, eu tenho agora um clube do livro, eu sou professora e no meu programa, nas minhas referências, tem os livros que eu acho importante que as pessoas leiam. Sempre que eu posso, eu faço recomendações para as pessoas, em quaisquer contextos. Eu dou de presente não só os livros que eu gosto, como produto de pequenas empreendedoras, em vez de ir no shopping comprar uma coisa feita sei lá por quem. Então, acho que tem uma coisa da nossa prática cotidiana, ter essa consciência de o que é que eu quero produzir no mundo, né? Então, onde eu vou colocar a minha energia? Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Onde eu vou o que eu vou reverberar nas minhas ações? Isso eu acho que é uma coisa muito importante e que tem mais poder do que a gente imagina. Sabendo que é uma lógica muito perversa, essa lógica das redes sociais, por exemplo. E aí, quando você fala, né, depois que você se interessou por alguma coisa produzida por mim, o algoritmo falou: ah, beleza, se eu entregar isso, ela vai gostar, então eu vou entregar. Mas quem não conhece, dificilmente vai conhecer, porque tem ali um jeito, como o algoritmo está programado, que é para entregar aquilo que você já sabe que você gosta, né, sem pouco risco. E isso é um grande problema. Porque, além de a gente acabar, né, ou dificultar uma diversidade de acesso à literatura, a gente também tem um problema com a nossa democracia, e todo mundo aqui sabe disso. Então, a gente vive um momento em que quem gosta de determinado candidato de determinado jeito só recebe informação daquele jeito. E tudo que a gente sabia sobre comunicação, que o Muniz Sodré chama de ciência do comum, de todo mundo ter acesso às mesmas informações para, a partir daí, decidir, isso não existe mais. Porque cada nicho, cada grupo tem acesso a um pedaço. Então, a gente precisa regulamentar as redes sociais, as plataformas digitais. E aí, literatura é também política. Então, para mais autoras e autores negros, mulheres, serem conhecidos, na lógica das redes, a gente não pode ter o Vale do Silício dizendo aquilo que vai circular para a população brasileira. Então, é isso. Eu gosto mais de literatura do que de política, mas a gente precisa regulamentar as plataformas digitais no Brasil. Gente, eu sinto muito ser essa pessoa chata. E eu sei que você provavelmente deve ter uma pergunta muito interessante. Mas a gente tem horário. Eu queria agradecer a intérprete de Libras que está aqui. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Bianca Santana e dizer para você o quanto eu te amo e te admiro. Vou abrir um precedente aqui, eu acho que eu posso hoje, né, gente? E o Afonso aqui me perdoe, mas você é uma pessoa que eu admiro cada vez mais, amo cada vez mais. Obrigado por essa sua fala tão poderosa aqui na noite de hoje. Agradeço a presença de todos vocês aqui e queria agradecer mais uma vez a Caixa, o Ministério da Cultura, que, através da Lei Rouanet, proporcionaram essa noite para a gente. Uma boa noite a todos.